Vamos para o subsolo? Sabe aquela sensação de quando você está tão animado que sua bexiga repentinamente fica cheia? Se estiver no metrô, isso pode ser complicado, porque geralmente não há banheiros por perto. Por que isso? Ou como de fato você consegue respirar tão fundo no subsolo? Há tantas perguntas sobre o metrô esperando para serem respondidas. Então vamos lá. Como as ruas e os edifícios acima do metrô não desabam no subsolo? Você pode pensar que um espaço oco enorme logo abaixo dos seus pés poderia se abrir mais cedo ou mais tarde, mas de alguma forma nada disso acontece. Isso porque os túneis do metrô usam suportes que não permitem que o solo acima deles se desintegre. Os suportes são geralmente feitos de concreto e completados com braçadeiras de metal para uma segurança adicional. A propósito, há uma impressionante máquina de escavação que não apenas perfura o túnel, mas também constrói suportes de concreto em movimento. Por que é quente no metrô no inverno e fresco no verão? Você pode imaginar que é devido a um ótimo sistema de controle climático, mas não. Na maioria das estações, não há climatização. A temperatura confortável depende inteiramente das leis da física. O ar mais frio tende a descer. Portanto, no verão, todo o calor de dentro de uma estação sobe, enquanto lá embaixo fica muito mais agradável. No inverno, o calor de todos os aparelhos elétricos aquece as estações e também não há vento em seu interior, então não parece tão frio quanto no exterior. Por que você sente uma rajada de vento ao abrir a porta de uma estação de metrô? Se a estação for do tipo fechada, você abre a porta e sente o sopro de ar quente vindo de dentro. Isso acontece devido a uma diferença de pressão. Dentro da estação, ela é mais alta do que na rua para eliminar a evaporação. Então, quando você abre a porta, o ar escapa com força. Por que há um terceiro trilho no metrô? Os trens normais e os de alta velocidade têm 2 trilhos sobre os quais andam, mas no metrô pode-se notar um terceiro entre os 2 principais ou na lateral da plataforma. Não, os vagões subterrâneos não têm um par extra de rodas. O terceiro trilho existe para fornecer potência elétrica ao trem. Os trilhos principais não são eletrificados, portanto, nada acontecerá se você tocar neles. Isso também aumenta as chances de sobrevivência se alguém cair na pista. O terceiro, no entanto, conduz muita eletricidade, por isso é melhor evitá-lo para não se transformar em uma pequena batata frita. E, seguindo essa ideia, por que o metrô não usa cabos aéreos? Como eu disse, há um terceiro trilho para transmitir energia a um trem do metrô. Os trens urbanos, por outro lado, têm linhas de transmissão aéreas que os sustentam. O problema é que essas linhas usam voltagem muito alta, o que não é seguro para trens subterrâneos. As linhas de energia estariam muito próximas. Assim, o metrô começou a usar fontes de energia de baixa voltagem e corrente mais alta, que precisavam de um condutor mais espesso. E assim surgiu o terceiro trilho. Outro motivo para não haver as linhas suspensas no metrô é que as pessoas não precisam caminhar ou trafegar sobre a fonte de alimentação. Isso torna o metrô um lugar bastante seguro para se estar. Por que os mapas do metrô são geograficamente imprecisos? Você deve ter notado que os mapas do metrô sempre mostram estações igualmente espaçadas uma da outra e as linhas nelas são quase perfeitamente retas. Na realidade, porém, os túneis fazem curvas com bastante frequência e a distância entre as paradas é muito diferente. Os mapas são desenhados dessa maneira porque no subsolo não importa exatamente onde você está. O mais importante é a facilidade de leitura, porque os passageiros precisam apenas entender em qual estação precisam descer. O crédito no design dos mapas modernos é para Harry Beck, que inventou o do metrô de Londres em 1933. Por que venta tanto no metrô? Além do poderoso sistema de ventilação, há outra força motriz que faz o ar se mover rapidamente: os trens. Quando um deles chega à estação, empurra o ar à sua frente, criando fortes rajadas de vento. E como os trens vêm e vão com bastante frequência, o ar não para de se mover. Então, é melhor não ficar muito perto da borda de uma plataforma. Você pode acabar sendo levado. Como é que você pode respirar tão bem estando nessa profundidade? Algumas estações de metrô são bastante rasas e você só precisa dar alguns passos para pegar um trem. Mas também existem algumas bem profundas, nas quais é necessário pegar uma ou mais escadas para descer até o fundo.
Para essas estações, as entradas de ar são construídas fora do edifício principal da estação. Elas fornecem ar fresco, o que é ótimo, porque caso contrário, lá dentro, ele realmente se esgotaria muito rapidamente. Além disso, quando é bombeado para a estação, passa por um eficiente sistema de filtragem, para que você obtenha um ar realmente fresco. Por que a recepção de celular no metrô? Quando você está viajando a tamanha profundidade, cercado por metal e concreto, parece que nenhum sinal pode passar por aquelas paredes. Mas, na maioria das vezes, pode-se usar o telefone e até postar coisas na internet enquanto se está no meio de um túnel. Isso se deve às pequenas antenas instaladas nos túneis. A desvantagem é que a conexão com a internet pode ser lenta, porque uma antena se conecta a uma torre de celular em uma certa largura de banda. E quanto mais pessoas a usam na mesma estação, menor a velocidade de cada usuário. Por que não há banheiros públicos nas estações de metrô? Pode parecer uma surpresa, mas há muitos banheiros públicos nas estações de metrô em todo o mundo. Ainda assim, nem todos estão equipados com essas instalações. E alguns têm apenas toaletes para funcionários. Os trabalhadores do metrô podem permitir que os passageiros os usem, mas também podem negar, sem nenhuma explicação. De qualquer forma, existem duas razões principais pelas quais não há banheiros públicos: segurança e economia. Eles são ridiculamente caros de manter, então acho que não veremos muito desse conforto onde antes já não existia. E o segundo motivo é uma preocupação de segurança, pois não pode haver câmeras instaladas no banheiro e qualquer tipo de atividade suspeita passaria despercebida. Por que os corrimãos das escadas rolantes se movem mais rápido que os degraus? Ter que puxar sua mão constantemente de volta ao corrimão pode ser irritante, mas há um motivo para isso. Na verdade, ele deveria se mover na mesma velocidade, mas os corrimãos se desgastam mais rápido do que as escadas. Portanto, são ajustados para um ritmo mais enérgico desde o início. Com o tempo, diminuem a velocidade e as escadas acabam por ganhar deles. Por que quase não há grades de proteção nas plataformas de metrô? Nos Estados Unidos, como em muitos outros países, nada protege os passageiros de uma queda nos trilhos do metrô. Isso pode parecer perigoso, e é verdade que algumas pessoas caem nos trilhos. Mas o problema é que um operador humano não pode controlar o trem com tanta precisão para que ele encaixe as portas nas aberturas das proteções. Talvez mais tarde, quando todos os trens estiverem completamente automatizados, apareça algum tipo de proteção para os passageiros. Como os trens do metrô são coordenados para evitar acidentes? É incrível como os trens subterrâneos tenham esse pequeno intervalo de apenas alguns minutos entre eles e ainda assim não esbarrem um no outro. Para que isso funcione, há uma coordenação a partir de um computador central. As faixas são divididas em seções curtas ou blocos, e quando um trem está em um bloco, envia um sinal para o computador central de que o bloco está ocupado. Se houver outro trem se aproximando em outra direção, o equipamento de segurança avisará o operador e o segundo trem irá parar com o objetivo de deixar o primeiro passar. E se o operador não puder parar o trem por algum motivo, o sistema de freio automático será acionado e forçará a parada. Como os operadores de trem param no local exato em que deveriam? Porque eles são realmente muito bons nisso? Bem, isso também. Um trem de metrô é um veículo longo com muitos vagões, por isso parece surpreendente que ele sempre pare exatamente onde deveria. Mas isso não é um tipo de mágica. Os profissionais dizem que é apenas prática, além dos marcadores. Sempre existe um marcador grande e óbvio na parede do túnel que diz ao operador para começar a frear, e se ele o fizer corretamente, conseguirá diminuir a velocidade até o local certo. Isso também não é exato o tempo todo, mas é quase perfeito, para que ninguém perceba a diferença. Ei, se aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai curtir. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.